Olá, galera. Essa é a questão 82 da Unesp de 2023. O enunciado diz o seguinte: um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E, um amperímetro também ideal A e dois resistores ôhmicos de resistências R1 e R2, conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico V ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os dois resistores adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, as resistências R1 e R2 são, respectivamente, iguais a. Galera, aqui vocês têm que tomar cuidado com a diferença quando a gente fala de potencial e quando a gente fala de diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão. Quando a gente fala de potencial elétrico, a gente está se referindo ao potencial em um ponto. Quando a gente fala de tensão ou diferença de potencial, a gente está falando, justamente como o nome já diz, da diferença de potencial entre dois pontos. Então, o que esse gráfico está dando para a gente é o potencial em cada um dos pontos, tudo bem? E aí a ideia é a seguinte: quando a gente pega, por exemplo, o ponto P, reparem que no ponto P, que ele deu aqui para a gente, o potencial é zero. O ponto P, ele está aqui, ó. Então, aqui o potencial é zero. Galera, o potencial só muda quando a gente passa por componentes do circuito. Como assim? Componentes podem ser resistores, geradores, receptores, capacitores, esse tipo de componente. Nesse caso aqui em específico, a gente tem, por exemplo, esse gerador. Esse gerador que a gente tem aqui, ó, que ele chamou aqui com uma força eletromotriz E. Então, aqui, repara que quando a gente passa pelo gerador, esse potencial que era de zero, quando a gente pega, por exemplo, esse ponto do outro lado, vou deixar aqui em azul, reparem que para esse ponto o potencial é de 80. Então aqui a gente já tem um potencial de 80 volts. Quando a gente passa por fio ideal, pessoal, o potencial não muda. O que quer dizer que, por exemplo, do ponto P para esse ponto que eu vou marcar aqui em cima, o potencial continua sendo o mesmo. Ele continua sendo de zero. Quando eu passo aqui pelo amperímetro, aí você pode me perguntar, tá, amperímetro não vai ser um componente? Não deveria mudar o potencial? Mudaria, só que esse amperímetro é um amperímetro ideal. Se ele é ideal, quer dizer que a resistência dele é nula, ou seja, ele vai funcionar como um fio ideal também. Então o amperímetro ali ele não vai interferir em nada no circuito. Quer dizer que se o potencial era de zero, ele continua sendo de zero. Então o potencial que eu vou ter aqui do outro lado também vai ser de zero, o que condiz aqui, o que é coerente com o gráfico, né? Reparem que no ponto Z, ó, o potencial é zero. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui entre Z, passando aqui pelo amperímetro, até o ponto P, o potencial aqui vai ser sempre zero. Ele só vai mudar quando passar por um componente. Então, por exemplo, quando eu passo pelo resistor R2, que a gente tem aqui, então passando pelo resistor R2, esse potencial vai mudar. E ele deu para a gente aqui no gráfico, né? Em R2, a gente vê que esse potencial ele vai ser de 30 volts. Ó. Então, reparem que entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, o potencial continua sendo o mesmo, porque aqui nesse trecho é só fio ideal. Por isso que qualquer ponto que eu pegar nesse trecho, o potencial continua sendo o mesmo. Então, teremos aqui um potencial de 30 volts. Ótimo, agora que a gente já tem os potenciais nas extremidades dos resistores, a gente consegue descobrir qual que é a diferença de potencial nos resistores, ou seja, a gente consegue descobrir qual que é a tensão dos resistores. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o resistor R1, reparem que o resistor R1, a gente vai ter aqui uma diferença de potencial ó, de 30 para 80, que vai ser uma diferença de potencial que eu vou chamar aqui de 1, de 50 volts, ou seja, 80 menos 30. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó, entre as extremidades do R2. Então, entre as extremidades do R2, quais potenciais eu tenho? Eu tenho 0 e 30, ou seja, qual que é a diferença de potencial nesse caso? 30 volts. Tendo a diferença de potencial no resistor e tendo a corrente, a gente pode aplicar aqui o URI. Então, quando a gente pensar aqui no resistor
R1. Eu sei que o 1 vai ser R1 vezes I. Lembra que, como ele me deu a corrente no amperímetro, e aí essa corrente ela vai estar fluindo para cá, então teremos essa corrente aqui. Só que reparem que está todo mundo em série aqui, né? Então a corrente que passa pelo amperímetro vai ser a mesma corrente que passa tanto pelo resistor R1 como pelo resistor R2. E essa corrente ele deu para a gente, né? Que é de 2 amperes. Então a gente pode fazer aqui, ó, 1 de 50, R1 é o que eu quero, a corrente que é de 2 amperes. Então o R1 ele vai ser de 50 dividido por 2, quer dizer que o R1 ele vai ser de 25 ohms. Assim como, quando a gente analisa o resistor R2, a gente pode dizer que U2 é igual a R2 vezes I, que é a corrente que passa por ele. Então, U2 é de 30, R2 é o que eu quero calcular, e a corrente é de 2 amperes. Então, teremos aqui que o R2 ele vai ser de 30 dividido por 2, o que vai me dar uma resistência de 15 ohms. Então, teremos R1 como 25, R2 como 15, que daria para a gente a alternativa D. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.